Bom dia a todos. Vamos aqui para a nossa última aula. O pessoal dos estados não chegou a ouvir, mas os do Rio de Janeiro estão protestando. Realmente esse curso é pequeno demais. Só uma curiosidade nós já fizemos há alguns anos atrás, muitos anos atrás, vocês ainda eram crianças, esse curso demorava 2 semanas e aqui no Rio de Janeiro era feito em regime de imersão total. Então pegavam-se os alunos, nós nos hospedávamos em um lugar de difícil acesso. Aqui eram as instalações da IBM, né, que é um hotel 5 estrelas. E então ficávamos juntos 24 horas por dia, por 2 semanas. Era ótimo. Não. O centro de treinamento da IBM é aqui na São Conrado, subindo o caminho, quem vai para o Cristo Redentor, no meio da floresta, uma coisa maravilhosa. Bom, mas enfim, vamos à aula. Avisos para vocês do Rio e para os estados também. Amanhã é a nossa sessão conjunta de perguntas, dúvidas, respostas. Então é preciso que vocês nos enviem as perguntas de matemática, problemas de matemática, ensino de matemática, enfim, qualquer coisa relacionada a publicações nacionais, estrangeiras, currículo. É evidente que nós não podemos responder tudo, nem saberemos, porque muitas coisas são políticas também, mas a discussão é sempre necessária e sempre útil. Então, eu estimulo que todos queremos receber perguntas de todos os estados e, sobretudo, de vocês aqui também do Rio de Janeiro. Basta escrever num papel, jogar aqui em cima da mesa, que nós vamos colecionar as perguntas e amanhã vamos tornar todas essas questões comuns. Ok? Bem, nessa última aula ficou um assunto que não é dos mais empolgantes, mas eu vou tentar falar menos e mostrar umas aplicações no final desta sessão, que é a trigonometria, ok? Falar um pouco de trigonometria. A ênfase desse curso e do primeiro livro, assim como na primeira série do ensino médio, está no estudo das funções e, portanto, funções trigonométricas estão naturalmente incluídas. Na verdade, a trigonometria ela começa antes, começa até na 8ª série, com a noção de seno, cosseno e tangente de ângulos, não é verdade? Então, lá na 8ª série, e aqui, evidentemente, vai ter que ser retomado, a noção inicial que seno é uma propriedade de um ângulo. Aqui tem um ângulo, o nome dele é alfa. Vamos inicialmente pensar em ângulo só de 0 a 90 graus. Como é que vocês dizem para os alunos? O que é seno dessa figura aí? Seno do ângulo. Como é que vocês fazem? Se perguntar para ele, ele não responde não. Tem que fazer alguma coisa. O que é que você faz para definir o seno? Você pega um ponto de um dos lados, traça perpendicular ao outro e define seno de alfa. Como é que é seno de alfa? Cateto oposto, né? Dividido por hipotenusa. E cosseno de alfa
cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, por que essa definição faz sentido? Porque eu tomei aí uma arbitrariedade, né? Eu escolhi um ponto P, tracei a perpendicular e fiz esse decreto. Aquelas razões ali se chamam seno e cosseno do ângulo. É perfeitamente natural que o aluno pergunte, mas espera aí, se eu escolher um ponto P num outro lugar, então o seno vai ser diferente, o cosseno também? É uma dúvida que precede, né? Por que essas razões definem realmente e são sempre as mesmas para qualquer escolha de P? Por exemplo, se o aluno escolhesse P' nesse lugar aqui, e se ele calculasse, olhando para o triângulo maior, se ele calculasse P', Q' dividido por OP', ele acharia o mesmo valor que essa razão? Qual é a explicação? Os triângulos são semelhantes, exatamente. Então, seno e cosseno podem ser definidos dessa maneira porque está garantido pela semelhança dos triângulos, que não depende da posição do ponto que você escolhe sobre um dos lados. Excelente. Diga. É possível também usar a multiplicação que vai dar uma revista da proporcionalidade? Ah, sim. Olha só. Tá, uma coisa puxou a outra, não é? Exatamente. Se você dobra OP, então OQ também dobra. Não é? Se você triplica OP, OQ também triplica. Exatamente. Então, OP e OQ são segmentos proporcionais e justamente a razão de proporcionalidade chama-se seno. Perfeito, maravilhoso. Não é? Bem, então, só com isso, seno, cosseno e tangente, por que não? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Não, OP não, é PQ. PQ sobre OQ. Só com isso, a gente já faz um monte de exercícios interessantes. Deduzimos senos e cossenos dos ângulos comuns, 30, 45, 60, etc. Os alunos já podem ser apresentados a uma tabela trigonométrica, calcular distâncias, etc. Além disso, existe toda uma parte da trigonometria que serve para alguma coisa. É a parte de calcular, de medir, principalmente distâncias inacessíveis. Não é? Qual é a largura daquele rio? Que altura tem aquela montanha? Não é? Então, diversos problemas bastante simples e muito interessantes podem ser feitos nessa questão de medidas inacessíveis. Com uma fita métrica e um instrumento que meça ângulos, isso é possível ser feito e é bastante útil e interessante. Logo após, não há problema nenhum em se apresentar isso aqui valendo no triângulo retângulo, né? Apresentar a lei dos cossenos e a lei dos senos. Qualquer momento, aí você vai dizer assim, mas espera aí, se eu vou tratar de triângulo, um triângulo qualquer, então eu vou ter, evidentemente, um triângulo obtusângulo, e aí eu vou ter um seno de um ângulo maior que 90 graus, que essa definição não permite explicar. Está perfeitamente correto. Aqui a gente entende o que é seno, cosseno e tangente para ângulos entre 0 e 90 graus. Porém, não há também o menor problema em você simplesmente definir, ir até 180 graus da seguinte forma.
Sempre que você tiver dois ângulos complementares, fica então estabelecido o seguinte: eu vou dizer que o seno de beta é o mesmo seno de alfa, e eu vou combinar com vocês que o cosseno de beta é menos cosseno de alfa. Então fica combinado assim, pronto. Eu já tenho então senos e cossenos até disponíveis para usar nos nossos triângulos. E daqui a pouco, quando isso ficar mais geral, diga. É alfa mais beta igual a 90. Não. Você falou complementar. Eu falei complementar? Desculpe, suplementar. Se eu tiver dois ângulos suplementares, cuja soma seja 180 graus, defina dessa forma. Então, se aparecer um ângulo de 120 graus, então o seno de um ângulo é a mesma coisa que seno do suplemento. Tá? Fica combinado que seno de 120 graus é igual a seno de 60 graus. E fica combinado, né, que o cosseno de um ângulo é menos o cosseno do seu suplemento. Então, o cosseno de 120 graus passa a ser menos o cosseno de 60, e basta essa definição para que você possa fazer mais uma enorme quantidade de exercícios. Um comentário que o Wagner está fazendo isso exatamente para que a lei dos cossenos e a lei dos senos funcione para qualquer tipo de triângulo. Isso é exatamente o que é necessário para fazer com que elas funcionem. E não há necessidade de mais nada. Para você usar a lei dos cossenos, não fique pensando, eu tenho que olhar para a circunferência trigonométrica. Não, para a lei dos cossenos, basta isso. Bom, é claro, então, que a gente tem que prosseguir e tratar do outro aspecto da trigonometria, que são as funções trigonométricas. As funções trigonométricas são funções que levam os mesmos nomes, seno, cosseno, tangente, e são funções de R em R. Seno é uma função de R em R. E isso, os alunos, se não forem bem instruídos, vão ter dificuldade de entender, por exemplo, o que significa seno do número 2. Porque seno de um ângulo está claríssimo. Mas o que é seno do número 2? Seno do número menos raiz de 5. Então é isso que vai ser feito aqui. Então são as funções. Eu já tive aluno que até me perguntava assim, mas professor, quando a gente calcula seno, não tem que ter pi? Tem aluno que acha que para calcular seno de alguma coisa tem que ter pi. Paciência. Bom, então, a coisa começa assim. Pegue a circunferência de raio 1, circunferência unitária. Nessa circunferência, vamos fazer algumas convenções. Esse ponto do lado direito, que é o ponto 1, 0, vai ser chamado de origem. Tá? Então, nós vamos brincar de andar sobre essa circunferência. Essa circunferência se chama C. É preciso estabelecer um sentido de percurso e a tradição é escolher o sentido anti-horário como positivo. Existe alguma razão? Nenhuma. Há outros contextos em que o sentido positivo é justamente o oposto. Alguém sabe dizer uma situação que use circunferência em que o sentido positivo é o contrário desse? É o relógio. Bom,
Eu não tinha cara de decepção, porque eu não tinha pensado nesse exemplo tão besta, o relógio. Não, é que eu queria que alguém respondesse aquilo que eu estou pensando, mas isso é impossível. Sabe o que é? É a bússola. A bússola não só é o contrário, como o zero é lá em cima. Então, quando o avião assim diz que ele vai sair, vai tomar, digamos, a rota 110, a rota 110 quer dizer que ele vai andar mais ou menos nessa direção assim. Então, a bússola é uma circunferência trigonométrica com outras convenções, né? A origem é lá em cima, o sentido positivo é o contrário, etc. Às vezes, quando o piloto se engana, o avião cai. Nós tivemos um caso de um avião da VASP que aterrissou no meio da floresta amazônica, porque o piloto, no lugar de rota 270, digitou rota 27. E aí, pois é, o combustível acabou, ele caiu. Já tem um tempão isso, né? Mas aconteceu. Bom, enfim. Aqui do lado, eu vou pegar os números reais. Zero. Repara que o 1 tem que ter o mesmo tamanho que você marcou aqui para o raio. Tá? E eu vou fazer o seguinte, uma função. Eu vou pegar cada número real e vou associar a um ponto desta circunferência. Então, o 0 vai estar associado ao A. Para cada número real t, se o t for positivo, então vamos convencionar o seguinte: faça um percurso, caminhe a partir de A no sentido positivo até um ponto que eu vou chamar P, de forma que o comprimento do arco AP seja P. Tá? Então eu vou associar este número real a um ponto dessa circunferência com a seguinte regra. Tá? Este comprimento aqui, ele vai ser transferido para cá. Tem uma pequena coisinha aí. Comprimento do arco não é uma coisa bem definida. Vai ter que ficar na intuição. Comprimento, a gente sabe o que é comprimento de um segmento. Né? A gente compara com uma unidade, etc., obter um número real. Comprimento medido em curva, a gente imagina uma fita métrica, né, que possa fazer esse trabalho. Tá? A definição de comprimento sobre uma curva é uma coisa bastante sofisticada. Mas aqui, na intuição, funciona perfeitamente. Pois bem, se o t for negativo, aí você faz tudo ao contrário do que eu falei, tá?
caminha a partir de A no sentido negativo, de forma que o comprimento do arco AP seja valor absoluto de T. Então, se o T for negativo, a partir de A você anda no outro sentido, um arco de comprimento valor absoluto, e marcou aquela coisinha lá. Muito bem. Esse ponto P tem duas coordenadas, não é? X e Y. Aliás, nessa circunferência, não é, que é a circunferência unitária, ela tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que não é nada demais, nem precisa conhecer geometria analítica para isso. Nada mais é do que, quem sabe, o teorema de Pitágoras. Então, agora, vem a definição, que é a seguinte: seno, já vou escrever abreviadamente, né? Seno do número real T é abscissa de P. Não, é ordenada. Então, vamos fazer primeiro o cosseno, né? Cosseno do número real T tá? Então, T é um número real mesmo. É o número que está aqui. Pode ser o número que você quiser. 0,38. Pode. Aí você anda aqui, tá? Um comprimento 0,38. Acha o ponto P. A abscissa desse ponto se chama cosseno daquele número. Um detalhe. Eu escrevo abscissa, eu boto um S aqui. Tá? O professor Ela não põe esse S aqui. O professor Ela escreve sem esse S aqui, mas nós dois estamos certos, tá? Essa palavra permite isso. Isso, registra. Eu prefiro sem o S, porque aí fica uma das raras palavras da língua que tem 3 letras consecutivas do alfabeto. Então, um microfone para o professor Olavo. O professor Olavo aqui vai dar o seu depoimento. Diz ele que ele escreve sem o S, né? Você escreve sem o S? Sem o S. Ah, é? Diga aí. Filma aí o Olavo para o pessoal conhecer. O Wagner hoje está meio inclinado a me gozar, mas vamos lá. Eu uso porque existem poucas palavras na língua portuguesa que têm 3 letras adjacentes na palavra e no alfabeto. Ali você tem o ABC. Outro exemplo seria defeito. Maravilha. Sai procurando por aí defeito, monopólio. Ok, voltamos para cá. Eu queria avisar que eu dou aula de matemática, tá? Nas horas vagas, não é? Pois é. Ok, então ficamos combinados assim. Quero que vocês reparem, eu quero falar o seguinte, essa função que faz essa transferência, ela é conhecida chama-se função de Euler. Foi exatamente o grande Euler que resolveu, para poder não ficar incomodado em usar a trigonometria
e ficar sempre pensando em ângulos, triângulos ou alguma coisa, usar como função real. Então ele fez essa transferência, e vocês vão observar uma coisa interessante, que é o seguinte: o que a função de Euler faz é imaginar que essa reta aqui seja um barbante infinito, em que você pegou o zero, colou no ponto A, e a parte positiva dessa reta, desse barbante, né, você enrolou na circunferência neste sentido, e a parte negativa você enrolou no outro sentido. É exatamente igual a um carretel. Então, dessa maneira, enrolando a reta na circunferência, né, com o zero grudado no ponto A, parte positiva nesse sentido, parte negativa no outro, né? Então aí a coisa começa a... Então todos os números reais ficaram transferidos aqui, passaram a habitar a circunferência. Dessa maneira, nesse desenho, você vê que após essa transferência, o zero está aqui, o 1 vai ficar mais ou menos nessa posição, o 2 aparece no segundo quadrante, o 3 mais ou menos por aqui. Você sabe dizer qual é o número real que está associado a esse pontinho que está no meu dedo? É o π, né? O 3,14. O que é o π? É o comprimento de metade da circunferência, né? 2π não é o comprimento da circunferência toda? Então, π é o comprimento de metade da circunferência. Então, peguei o meu barbante, né, e enrolei, e metade da circunferência tem esse comprimento. Olha o π aqui. Você tem por aqui o número 4, o número 5, o número 6, por aqui. Então, esse é o efeito, né, visível da transferência dos números reais para a circunferência unitária. E o troço vai embora. 7, 8, 9, 10, 11, que é aqui pertinho, 12. Olha que confusão. Olha como é que ficam os números. Só os números naturais sobre a circunferência trigonométrica. Imagine que toda reta vai aparecer aqui, ó. Isso sem falar nos negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Então fica uma salada, uma bagunça enorme, não é? Mas o que é importante é que todos os números reais agora estão morando nessa circunferência. E é exatamente por isso que eu posso falar em seno, cosseno, né, de números reais com toda a liberdade. Se você quiser saber mais ou menos que tamanho tem esse arco que mede 1, fazendo as contas, em graus, o arco de 180 graus tem comprimento π. Então, o arco de 180 graus tem um comprimento aproximado de 3,1415 e tal. Então, se eu tiver um comprimento 1, isso corresponde a uma certa quantidade de graus, evidentemente, né? Então, o comprimento 1 tem aproximadamente 57,3 graus.
é um pouco menos de 60 graus, né? Porque 3 vezes quase chega do outro lado, mas não chega. Bem, então já temos senos, cossenos. Ah, bom, e a tangente? A tangente, você pode definir de duas maneiras. Você pode dar uma definição visual ou se dar uma função, dar uma definição em termos do que você já definiu antes. No início, o senhor falou que o seno é uma função de R em R. Correto. Não seria de R no intervalo menos 1, não? Corretamente. Menos 1 é a imagem da função. Esse R que está aqui é o contradomínio. Então, vamos lá. Seno é uma função de R em R, cuja imagem é realmente o intervalo menos 1, 1. Se você definir seno como uma função de R no intervalo menos 1, 1, aí você fez com que a função seja sobrejetiva. Né? Então, se você tiver esse interesse, você vai colocar o intervalo aqui. Ah, sim, claro. Seno, uma pergunta besta, é uma função injetiva? Seno é uma função injetiva? Absolutamente. Né? Claro que não. Primeiro que logo antes de completar a volta, logo aqui, desse lado aqui, você já vai ter um ponto que tem a mesma ordenada. E depois, quando você começar a girar aí, você vai passar infinitas vezes pelo mesmo lugar. Né? Vamos citar isso. Seno e cosseno são funções periódicas. Seno de x mais 2π, em particular, é seno de x. Seno e cosseno tem período 2π. É claro que você pode escrever, por exemplo, que seno de x mais 4π é igual a seno de x, tá certo? Seno de x mais 20π é o seno de x. Tá? Porém, 2π é o menor número positivo que tem essa propriedade. Né? Seno de x mais ele é igual ao seno de x. Então, esse cara é o que se chama o período dessa função, função que se repete. Portanto, se eu fizer um gráfico, aliás, me pediram não esquecer de fazer gráfico, então, vamos fazer gráfico logo de uma vez. Basta fazer num intervalo correspondente a um período, porque o resto é só uma mera repetição, né? Para um lado ou para o outro. Então, vamos fazer gráfico de seno e cosseno aqui, logo de uma vez. Todo aluno precisa, uma vez na vida, fazer com as próprias mãos um gráfico de seno e cosseno.
e sentir como é a forma Pois é. Lembrando que seno, não é? Então é visível na ordenada de um ponto dessa circunferência, partindo da origem, né, do ponto A, ou seja, do número 0, a ordenada desse ponto é 0. Porém, em π sobre 2, que vai acontecer aqui em cima, a ordenada é 1. No extremo oposto desse diâmetro, a ordenada é 0. Aqui embaixo, no polo sul, a ordenada é menos 1. E tudo termina exatamente igual começou. Então, essa curva, tá? Já nada de reta. O único gráfico que é reta é função afim. Nenhum outro gráfico do planeta mais é reta. É uma coisa que tem aproximadamente esse aspecto. Recomendações. Quando você for construir um gráfico, você colocou alguma coisa para representar a unidade no eixo Y, né? Para a senoide ficar uma beleza, é preciso que esse comprimento correspondente a um período seja um pouquinho mais do que 6. Ou seja, represente 2π. Então, para efeitos de desenho, se você tiver em centímetros, 1,6 para cada comprimento desse, dá uma aparência final bastante razoável. É preciso que o aluno faça isso uma vez na vida, porque na maioria dos livros ele vai ver o gráfico da função seno exatamente assim, como eu vou fazer. E, por favor, o gráfico do seno não é isso aqui. Tá? É isso assim. Vocês todos já estudaram um pouquinho de cálculo, né? O seno, quando ele sai da origem, ele sai a 45 graus. Quando ele corta o eixo de novo, ele incide a 45 graus. Ok? Evidente que o aluno não sabe cálculo, mas ter uma ideia do gráfico é adequado. O nome dessa curva todo mundo sabe, não é? Como é que é o nome dessa curva? É a senoide. E agora, então, vai surgir o companheiro do seno, mesma escala. Pode fazer superpondo, fica bonito também. E várias propriedades você pode descobrir. Então, um período da função seno, um período da função cosseno. Cosseno é abscissa, então, no ponto A, que corresponde ao número real 0, a abscissa é 1. Em π sobre 2, né, no polo norte da circunferência, a abscissa é 0. Em π, do extremo oposto, a abscissa é menos 1.
3π sobre 2, 0. 2π volta ao início. E esses pontos somente vão me guiar. A curva tem, então, esse aspecto. Um período do cosseno. Nesse ponto é importantíssimo explorar o que os alunos estão vendo em termos de intervalos em que a função é crescente, decrescente, máximo, mínimo, os zeros da função, né? Por exemplo, o aluno pode perfeitamente concluir que os zeros dessa função estão nos múltiplos de π, né? Os múltiplos de π que nós escrevemos kπ, né? K representando sempre um número inteiro qualquer. No caso do cosseno, né? Os zeros estão sempre π sobre 2 adiante, né? São os múltiplos de π mais π sobre 2, crescente, decrescente, positivo, negativo. Tá? Ainda o seno é uma função ímpar, no sentido que seno de menos x é menos o seno de x, e cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, quer dizer, seno é uma função ímpar, e cosseno uma função par. Uma pergunta aqui, vamos ver se os nossos alunos do Rio de Janeiro respondem. Como é o nome dessa curva que representa o gráfico do cosseno? Senoide. Essa curva é a senoide. Ué, que maluquice é essa? Não é maluquice nenhuma. Maluco é você chamar isso de cossenoide. Maluquice é você chamar isso de cossenoide. O que acontece é que você está sendo enganado nessa pegadinha, porque você só está vendo um pedaço de uma curva infinita. Então, senoide é uma cobra, né? É uma minhoca, que não tem começo, nem tampouco fim. Né? Não tem começo nem fim. Essa mesma curva, ela é o gráfico do seno e também o gráfico do cosseno, dependendo só de onde você coloca o eixo vertical. Se você colocar o eixo vertical aqui, então esta senoide está representando o gráfico da função seno. Porém, se você colocar o eixo vertical aqui, esta mesma curva agora representa o gráfico da função cosseno. A curva é exatamente a mesma, apenas há uma defasagem, digamos assim, de π sobre 2. Tá? Então ela não deve ter um outro nome, porque é a mesma curva. Seria tão incoerente esse co que você colocou, se eu dissesse assim: meu filho, como é que é o nome dessa curva aqui, que é o gráfico da função y igual a x2? Aí o menino responde: parábola, professor. Ah, muito bem. Então agora, como é o nome dessa curva que representa a função y igual a x menos 1 ao quadrado? Aí o aluno responde: coparábola. Mudou de posição, é co.
Coparábola. Esta é uma circunferência, todas as outras são cocircunferências. Sabe que a gente está brincando aqui um pouco, mas é preciso enfatizar que não são coisas diferentes. É exatamente a mesma coisa. Bem, a tangente eu estava falando que você pode escolher dois procedimentos, né? Você pode dar inicialmente uma definição visual, que pode até ser interessante. É interessante porque senos e cossenos também estão bem visuais, né? Ou dar uma definição algébrica. A definição geométrica é boa. Ela faz assim, né? Pega novamente a sua circunferência e sabe aquela reta real que estava longe? Bota ela coladinha aqui, ó. Então, nessa reta, que é o zero dessa reta, tá? Aqui é 1 dela. É o mesmo tamanho do raio. Aí você tem esse pontinho P, né? Então, o ponto P está em algum canto aqui. O comprimento deste arco é o T. Então, agora, a tangente de T é dada por esse número aqui. Vamos botar Z. Essa ordenada aqui. Então, trace uma reta do centro da circunferência, passando pelo ponto P. Como é que foi obtido o ponto P? Assim, eu tinha um número real T, transferi esse comprimento para a circunferência. Então, sobre a circunferência, eu tenho um arco de comprimento T, se T for positivo, ou módulo de T, se T for negativo. Traço uma reta passando por O e P, encontro Z. Então, a definição é Z, chama-se tangente de T. Escreve-se Z ou a tangente de T. Duas coisinhas. Já aparece aqui no nosso país em concursos tangente de T escrito assim, tá? Paciência, é a influência dos nossos irmãos aí do norte, aí dos computadores. Enfim, mas não, já está sendo... Estamos sendo invadidos aqui no nosso idioma. É assim mesmo. Sim, brevemente vai ser tudo como eles mandam. Bom, uma coisa que, uma vez, se você adotou essa definição, uma coisa que você se obriga é provar que esse Z é o seno dividido pelo cosseno, que é a propriedade fundamental, né? Aliás, vamos voltar um minuto atrás, né? A partir da equação dessa circunferência, vamos escrever a relação fundamental da trigonometria.
Como é que a gente prova que aquele número z lá longe é o seno dividido pelo cosseno, hein? Tem que provar isso. Pois é, veja. Se eu traçar essa perpendicular, essa ordenada é y, né? É o seno. E essa abscissa aqui é x, que é o cosseno. Aí você tem uma semelhança entre esses dois triângulos retângulos, bem clara, não é? Então, o cateto vertical y está para o cateto vertical z, assim como o cateto horizontal x está para o cateto horizontal, que é o raio da circunferência, portanto, 1. Então, o que é z? Z é y sobre x. Em outras palavras, a tangente de t é o seno de t dividido pelo cosseno de t. Você tem a opção de definir a tangente por aqui, perfeitamente, seja a função tangente do número real t, seno sobre cosseno. Bom, é claro que, enquanto que seno e cosseno estão definidos para todo real, a tangente não está, não é? Então, qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Esse ponto P, evidentemente, não pode parar aqui em cima, né? Porque senão essa reta OP sai paralela, aí não vai encontrar lá, não vou achar ninguém aqui nesse eixo, concorda? Então, o ponto P não pode nem estar aqui em cima, nem pode estar aqui embaixo. Portanto, né, para que tudo isso aí faça sentido, o nosso T tem que ser diferente de quê, hein? O cosseno não pode ser zero. Quer dizer, então, eu não posso ter nenhum número desse tipo. Π sobre 2, não pode. 3π sobre 2, não pode. 5π sobre 2, também não pode. Né? Que números são esses? Π sobre 2 mais múltiplos de π. Isso, não pode ser igual a π sobre 2 mais múltiplos de π. A letra K, aqui quando a gente fala na trigonometria, é sempre um número inteiro, combinado? Bom. Olha, claro, eu não falei nem 10% do que eu pretendia, mas para os exercícios da tarde, eu vou ainda fazer umas outras coisas, eu vou precisar que vocês recordem aquelas fórmulas de seno de A mais B, seno de A menos B, sabe? Fórmulas de adição? Seno A, cosseno B, cosseno A? Muito bem. Tem no livro, inclusive com uma demonstração bem simples, se você quiser recordar, dê uma olhadinha, porque eu não ia falar, mas não deu. Mas os exercícios vão precisar delas. A gente diz assim, puxa, tá certo que a lei dos senos, lei dos cossenos, tem aplicações muito concretas e imediatas, mas afinal de contas, esses gráficos, essas coisas, onde é que isso entra em algum outro lugar que não seja só no estudo da trigonometria? Bom, a seguir, depois que o aluno entrar para a faculdade, enfim, essas coisas serão absolutamente fundamentais nos cursos de cálculo. Quem for fazer as suas engenharias, idem, quem for fazer matemática, mais ainda. Mas existe um ponto em que isso daí está na nossa vida, que é o seguinte, é a questão do som. O som se propaga no ar, no meio, né? Preciso ter um meio. No vácuo o som não se transmite, porque a transmissão do som se dá quando, pelas diferenças de pressão, né? Nessa região, mais pressão, na região seguinte, menos. Então, essa sequência de regiões mais comprimidas do ar e menos comprimidas do ar é que fazem com que a nossa membrana auditiva vibre, e nós entendemos isso como som. E aí nós ouvimos, nós falamos. Portanto, todo som, tudo que a gente ouve,
pode ser descrito por algum gráfico, né? As regiões de maior pressão, o gráfico está lá em cima, região de menor pressão embaixo. Portanto, todo som, tudo que a gente ouve tem uma fotografia que é um gráfico. Aí vem qual é a diferença, por exemplo, entre o que você está ouvindo, as minhas palavras, e música, por exemplo. Eu não estou cantando, estou falando. Falar e cantar são coisas que você ouve, mas distingue. Não, fulano está cantando ou fulano está falando. Qual é a diferença se eu fosse olhar um gráfico da minha fala e um gráfico de alguém cantando? Não é? Qual é a diferença entre música e ruído, em outras palavras? A diferença é a seguinte, é que o que nós chamamos de música é quando o som tem um gráfico periódico. Os gráficos periódicos nós entendemos como música. E aqueles não periódicos simplesmente são ruídos, agradáveis ou não. Então, vamos mostrar uma coisa. Vou mostrar uma coisinha aqui. Como é que todo gráfico... Você sabe o seguinte, sabe que esse gráfico aqui, portanto, isso pode ser ouvido. Eu vou mostrar que som tem esse gráfico aqui. O som depende de duas coisas. Depende dessa altura, se chama amplitude. Isso quer dizer que o som é mais intenso ou mais baixinho. E depende deste comprimento. Quando o comprimento de um período é muito pequenininho, o som fica agudo. Sabe? Agudo. Quando o comprimento de um período é maior, aí fica mais grave. Tá? Então, grave, agudo, são coisas que dependem do comprimento do período. Alto, baixo, depende da amplitude, ou seja, do tamanho de Y. O número que mede quantos períodos ocorrem em um segundo chama-se frequência. Ele estava funcionando. Vai dar certo. Né? Então o ouvido humano, ele ouve frequências de 50 ciclos por segundo e cerca de 3.000. Animais conseguem enxergar frequências muito mais altas e mais baixas. O que você vê aqui são 3 termos de uma sequência de senos. Nesse ponto, só citar um matemático famosíssimo chamado Fourier. Ele descobriu um teorema importantíssimo, que toda função periódica pode ser aproximada, muito bem aproximada, por uma série de senos e cossenos adequados. Então, manipulando senos e cossenos, eu consigo ouvir sons. Então, eu só tenho a primeira parcela, esse coeficiente 1, esse 500 aqui é a frequência. Então, vocês vão ver, isso que está em preto aqui, é a onda, só que você não está vendo pelo seguinte, porque tem muita coisa aí junto. Estou chegando mais perto, agora sim, você... Olha a senoide. Essa é exatamente a senoide, sem tirar nem pôr. Então, vamos ouvir a senoide.
O que acontece se eu, de 500, aumentar para 600, aumentei a frequência, quer dizer, agora está tudo mais comprimido. Para 600, criar, tocar. Eu posso, agora vamos inventar, vamos fazer música aqui. Certamente tem alguns de vocês que são ligados à música e tem contato com o instrumento. Existe uma nota, que é a nota básica da afinação, que é o Lá, de frequência 440. Eu vou acrescentar a esse Lá uma outra nota que combina muito com ele, que é o Dó sustenido, fazendo o que a gente chama uma terça maior. O Dó sustenido tem frequência 554 aqui, que eu calculei. Muito bem, então agora nós vamos ver o formato, a forma que tem a combinação de duas senoides. Veja, nós já estamos com essa onda. Repara que você está vendo que ela é periódica, né? Está vendo esse pontinho aqui? Ele já vai se repetir aqui. Então, esse intervalo que vai desse ponto até esse é um período. Que som tem esse gráfico? Pois é. Vou mais. Eu vou fazer um acorde perfeito com 3 notas. Lá, Dó sustenido, Mi. Cadê o Mi? Frequência 659. 659. Acrescentei uma terceira nota. Então, esse é o aspecto da nossa curva. Vamos ouvi-la. Então, tudo que você desenha, no fundo, tem som. Você pode fazer, pega pedaços de parábolas, junta um monte deles, você ouve. Tudo que tem gráfico, no fundo, você ouve. E os sons musicais são esses periódicos. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, que esse é um campo profissional vastíssimo. Hoje, quando você liga a televisão, Jornal Nacional, não sei o que, você ouve sons que não são produzidos por nenhum instrumento. São sons que são criados matematicamente, assim, impossíveis de reproduzir em qualquer instrumento. Eles são criados a partir de uma série de Fourier correspondentes. Então vamos ver, por exemplo, um som muito conhecido. Bom, você está vendo um borrão aqui, é claro, você está vendo tudo muito comprimido. Se você olhar um pouco mais de perto, aí também não vemos nada, né? Então, de longe está bom. Vamos ver que som é esse. Esse som é familiar. Ou seja, este som foi criado matematicamente. E, finalmente, eu tenho um arquivo de vários aqui. Vamos ver se você conhece esse som. Está vendo esse som aqui? Feio, né? A cara dele, não é horrível? Agora você vai ouvir. Todo mundo conhece esse som. Quer ver? Pronto. Gente, isso é trigonometria, ok? Evidente que não podemos, na escola, chegar a esse nível, mas já dá para antever a importância das funções trigonométricas. Obrigado. Aviso. Semana que vem, durante o colóquio, eu vou fazer uma palestra sobre matemática e música.
justamente com um amigo nosso, José Paulo Carneiro. Então, vai ter a parte de quadro negro, vai ter a parte gráfica aí do computador e também um teclado para a gente perceber a questão da transposição, tonalidade, essas coisas. Então, se tiverem, pessoal dos estados, é difícil, mas aqui do Rio, se tiverem, vai ser bastante interessante. Sexta-feira da semana que vem. Horário à tarde. 4h30 da tarde, coisa assim. Tá?